E agora nós vamos acompanhar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que está reunida para deliberar sobre a PEC dos precatórios. Vamos acompanhar então a sessão no Senado. Senador Álvaro Dias, do Podemos, falando agora. Não há razão para calote, não há razão para furar o teto. O que o governo demonstra desejar não é atender à demanda de pobreza que há no país, não é oferecer os recursos para o Auxílio Brasil. O que o governo quer é muito mais do que isso. Ele prioriza um projeto eleitoreiro e não o atendimento dessa necessidade insubstituível, que é uma política de transferência de renda competente, sem afronta à lei de responsabilidade fiscal. É evidente que é dar com uma mão e tirar com a outra, porque se nós oferecemos um Auxílio Brasil, que é uma emergência, nós estamos abrindo o caminho para maior deterioração das contas públicas, com reflexos imediatos na economia do país, com a elevação dos problemas sociais, com a geração do desemprego, a elevação da inflação. A pobreza aumenta, presidente. Portanto, é difícil entender a lógica do governo. Falar que há gente passando fome, é evidente que há, são mais de 19 milhões de brasileiros passando fome, mais de 100 milhões se alimentando mal. Não há um exercício da cidadania na sua plenitude. A crise se aprofunda, é perversa, promove a dramaticidade do dia a dia de milhões de brasileiros. Muito bem, nós vamos continuar acompanhando a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nós observamos que agora ainda aquele início, né, que os senadores estão discursando, falando sobre o projeto. Na semana passada, o relator Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo também no Senado, ele apresentou seu parecer, fez modificações ali para conseguir inclusive aí a aprovação. Dentre dessas modificações, o auxílio permanente, não apenas fixado para 2022, para rebater aquela questão eleitoral que seria apenas para 2022, não teria nenhuma outra programação depois do ano das eleições. Então nós vamos continuar acompanhando, mas vamos trazer agora para a discussão aqui o Paulo Pousonoff. Olá, Paulo, bom dia. Você avalia que hoje o governo vai conseguir passar esse tema? O tempo está passando, nós já estamos chegando amanhã já a dezembro, e o governo imagina aí uma deliberação no Senado para poder pagar esse auxílio na casa de R$400. Começou a pagar na casa de 200, mas precisa, claro, indicar essa fonte de renda. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Eu acredito que sim, o Senado está fazendo um charmezinho, né? Não quer passar essa imagem de uma casa que apenas chancela a decisão da Câmara, mas me parece que apesar aí de algumas contrariedades, o senador Álvaro Dias, do Podemos, também tem interesse eleitoral em se mostrar contrário agora a esse furo do teto de gastos e apresentar propostas que, a meu ver, são ótimas, mas são inviáveis, como o governo deveria diminuir os gastos. Isso seria fenomenal, mas eu não, desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar que o governo tem que diminuir os gastos e o governo nunca diminui os gastos, ele só aumenta os gastos. Então eu acho que também é muito oportunista vir com essa ideia agora de uma reforma, de repente uma mini reforma administrativa feita aí a toque de caixa, mas a gente vê que é apenas o interesse eleitoral. O senador Álvaro Dias, que obviamente está ligado ao presidenciável Sérgio Moro. Eu critico muito essas propostas, essa ideia de que apenas o ideal que deve ser aprovado, o governo deve sempre agir tendo um ideal em mente. A verdade é que essa bomba dos precatórios estourou aí no colo do governo esse ano e eles estão tendo que fazer alguma coisa. Não é a solução ideal, está bem longe disso, mas é o possível até com a pressa que o governo tem em aprovar essa PEC dos precatórios. Agora também vamos conversar com a Cristina Grêmio. Cristina, o governo alega que não tem outra saída. Essa PEC é vista aí pela oposição como algo que vai viabilizar aí
melhorar, né, a performance do presidente Jair Bolsonaro no ano eleitoral, conceder esse Auxílio Brasil de R$ 400. Tem essa visão do mercado aí bastante abalado em relação ao furo do teto de gastos, e é claro que vivemos, como o Paulo disse, aí um cenário extremamente politizado há muito tempo, e a partir de agora, o que vai ser possível diferenciar a discussão política de discussão econômica no trabalho do Congresso? Bom dia, Cristina. Bom dia, Marcelo, bom dia, Paulo, e a todos que nos assistem. A discussão é eleitoral, sim, mas por parte de senadores, como, por exemplo, a gente viu aí o senador Álvaro Dias, que agora tem o candidato dele, né, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, e tem todo o motivo para dizer que tudo que vem do governo é ruim, todas as propostas do governo são ruins, e que o governo está sendo populista ao querer um valor maior do Auxílio Brasil para essas milhões de famílias que estão passando fome nesse momento, e não em outubro de 2022. Há um ano das eleições, as famílias estão passando fome, precisa ser resolvido agora. Então, falar, como dizem, até papagaio fala, né? Cadê a solução? Cadê a proposta para apresentar uma alternativa, então, já que a proposta do ministro Paulo Guedes, que foi quem desenhou essa PEC dos precatórios aí, não convence? Se não gostam, ok, isso é válido, é saudável que o Legislativo discuta novas alternativas, mas que alternativas são essas? Ficar só batendo na mesma narrativa de que é eleitoreiro, que, enfim, o presidente Bolsonaro não está efetivamente preocupado com os pobres e sim com seus votos no ano que vem? Pode ser, mas então apresente uma alternativa para que ele não consiga esse objetivo, mas ao mesmo tempo as famílias tenham o seu problema imediato da fome resolvidos. Eu queria só trazer uma informação em relação a esse discurso também de que o governo não corta gastos. Fala em cortar gastos e não corta. Esse governo foi o que a gente mais viu cortar gastos. De quase 600 mil funcionários públicos, uma máquina inflada pelos governos petistas que aumentaram em 160% o número de funcionários públicos ao longo dos vários anos no governo. O presidente Bolsonaro, a equipe dele, já conseguiu fechar 45 mil vagas. É uma redução pequena se olhar o número total de quase 600 mil, então deve estar ali em torno de 6, 7% da máquina administrativa federal, mas é uma redução. O governo federal atual é o primeiro na história recente desse país que não gasta com publicidade, usa as redes sociais de uma forma quase que gratuita e orgânica ali, não gasta com publicidade, não paga a imprensa para ficar bajulando, como era comum no passado, aquela blogosfera petista que a gente sabe que vazou muito dinheiro público ali, e isso comprovado nas delações dos réus da Lava Jato e nas planilhas das empreiteiras. Tinha veículo de imprensa, supostamente, né, esses blogs sujos, chamados blogs sujos, que recebiam dinheiro mensalmente das empreiteiras. Então isso acabou nesse governo, e quem não concorda com isso, que apresente a prova em contrário, porque ficar gritando cadê o Queiroz, isso não resolve para dizer que há corrupção no governo. Aí vamos lá, o governo precisa resolver esse problema imediato de um aumento expressivo, mais que dobrou o valor que ele tem que pagar com precatórios em relação aos anos anteriores. Tem um questionamento grande para ser feito em cima do judiciário. Por que se permitiu esse aumento tão grande agora? Quem se beneficia disso? E a proposta do governo é que se parcele o pagamento dos maiores credores, aqueles que têm mais de 600 mil reais a receber, que esses recebam em parcelas e que o dinheiro, nesse momento, seja usado para privilegiar as famílias mais pobres para que não passem fome.